noite nós vamos ler o que o Espírito Santo de Deus tem para nos trazer. Veja aqui que está escrito assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Eu quero repetir-vos de novo, né? Quero repetir-vos de novo. Eu vou até pegar aqui, trocar o microfone aqui. Vamos ligar esse daqui. Vamos colocar o outro aqui. Aleluia. Aqui fica uma coisa mais bela. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Muito bem. Vamos lá então. Vamos repetir. Eu quero que você entenda de novo esta repetição. Tá bom? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, isto aqui é uma pergunta. O apóstolo Paulo está aqui vendo, escrevendo e dizendo que isto aqui é uma pergunta. Não sabeis vós? Você não sabe que você é o santuário de Deus? E quem destrói o santuário de Deus, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Amém? Oramos a Deus, Deus forte, Deus poderoso. Nesta noite, neste momento, estamos aqui te adorando na beleza da tua santidade. Estamos aqui, Senhor, te pedindo, Senhor, perdão por práticas, obras, palavras, por pensamentos, permissão, meu Pai, para adentrar no teu santuário e falar contigo, Deus querido, a respeito, Senhor, do que aqui, Senhor, será dito. Pai, em nome do Messias, eu agora, com toda, Senhor, ousadia que tu me deste, como a tua palavra diz, ó Pai, que eis que vos dei poder de autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, eu estou ordenando, Senhor, que aonde tiver uma serpente, que aonde tiver um escorpião, ouça em nome de Jesus, ouça agora, eu te repreendo, e se você não sair do meu caminho, não sair do caminho deste povo, será agora metralhado com a espada do Senhor, com a rachada da metralhadora do Senhor contra o inferno. Eu agora ordeno que aonde tiver um demônio sobrevoando aqui sobre esta cidade, que sejam derrubados com a potência do poder do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Olha para o teu irmão e diga assim: eu creio no que a palavra diz. Podeis assentar no nome de Jesus. Veja que nós temos aqui visto, segundo o que a Bíblia tem nos falado, né? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O que nós temos que entender é o seguinte, irmão. Eu quero trazer o título desta mensagem, a qual o Senhor Jesus me deu aqui agora, é o seguinte: não deixe que a sua carne entregue o seu espírito ao inferno. Não deixe que a sua carne enterre o seu espírito no lago de fogo eterno. Não deixe que a sua carne, faça com que a tua alma vá para o inferno. E peça a partir de agora, porque eu quero trazer e dizer para você o seguinte: a minha Bíblia diz que a carne, ela é fraca, mas o espírito é forte. Mas infelizmente a carne tem vencido muito o espírito por aí. A carne tem conseguido controlar muito o espírito por aí. E por a carne controlar muito o espírito, o que acontece? O desejo da carne é pecar, o desejo do espírito é adorar a Deus. E para te falar a verdade, pecar é fácil, adorar a Deus é difícil. Porque para adorar a Deus temos que orar, jejuar, consagrar, temos que abandonar o pecado, temos que ser vigilante, temos que chegar e dedicar ao Senhor de toda a alma, todo o entendimento, de todo o coração. Então isso significa que não é fácil. Sabe por quê? Porque há uma luta entre a carne e o espírito. Então veja, vamos lá. Segundo a palavra de Deus, o que é santuário? Santuário é aonde
as pessoas elas deslocam para adorar. Nós somos o santuário aonde o Senhor Deus desloca da glória para receber a nossa adoração. Nós somos o santuário. O Senhor, Ele habita em nós. Se olharmos para a Bíblia, nós vamos ler o Salmo 91, né? Capítulo 91, versículo 1, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O santuário é o esconderijo do Altíssimo. Quem é o santuário? O santuário é eu, o santuário é você, o santuário somos nós, o santuário é a humanidade, a qual também é chamada de imagem e semelhança de Deus. Pois quando Deus, Ele fez, né, o homem, Ele disse na tua glória, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós somos a imagem e a semelhança do nosso Messias. E nesta noite eu quero chamar a cada um a atenção para que possa vir agora viajar no oceano do Espírito, para que possa vir agora se encher do Espírito Santo e para que o Espírito de Deus, Ele venha agora trabalhar em nossas vidas. Veja que o que Deus quer das nossas vidas é adoração. Quando nós adoramos, estamos então matando o desejo da carne. Quando nós estamos obedecendo ao Senhor, a carne não está satisfeita conosco. A carne não está satisfeita com o Espírito, pois há uma divergência entre a carne e o Espírito. Por isso, é o que eu quero te dizer. Mas qual é a intenção da carne? A intenção da carne é condenar o Espírito. Na verdade, a carne trabalha para o inferno, o Espírito trabalha para o céu. E nisto que vemos hoje, nos dias que estamos vivendo, existem muitas pessoas que foram vencidas, muitos espíritos que foram vencidos, escravizados pela carne. Eles estão engaiolados, eles estão acorrentados pela carne, sendo arrastados pela carne para ir aonde a carne quer. E nós devemos entender o seguinte, meu querido, que se nós queremos a salvação, nós temos que renunciar a todo o pecado. Nós temos que renunciar a tudo aquilo que tem nos afastado de Deus. Nós temos que renunciar a todos aqueles filhos de Satanás também que traz para a tua carne mais alimento. O que é alimento para a carne? Alimento para a carne é o pecado. O pecado é uma vitamina que faz a carne se fortalecer cada dia mais. Quanto mais a carne se fortalece, mais a carne se distancia do reino de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: o nosso Jesus, Ele nos ensinou quando Ele ia no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras, Ele ia lá para orar, jejuar, consagrar, porque Ele precisava de vencer a carne. Nós vemos que Jesus, após ser batizado, Ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o que acontece? Ele foi castigar a carne. Ele foi castigar a carne. Veja que a carne quer comida. Veja que a carne quer bebida. Veja que a carne quer glutonaria. Veja que a carne quer pecar. Veja que o desejo da carne é contra o desejo, é o oposto do desejo de Deus. E nós vemos aí, irmão, por que as almas têm ido para o inferno? Por que tem milhares de almas no inferno desde a fundação do mundo? Por quê? Por quê? Porque, na verdade, a carne venceu o Espírito. Não deixe que a carne vença o teu Espírito. Se você deixar a carne vencer o Espírito, a carne vai levar o teu Espírito para o inferno. Não deixe a carne sepultar o teu Espírito no lago de fogo eterno. A luta do Espírito é contra a carne, é contra o desejo da carne. Mas se nós então começarmos então a dedicar ao Senhor, deixar que o Espírito de Deus, Ele entre em nossas vidas e comece a trabalhar, então a carne vai começar a perder o poder contra o Espírito. Pois eu quero convidar você nesta noite, em nome de Jesus, eu quero convidar só os espirituais. Dá um glória a Deus aí para a carne, então começar já a ficar com raiva. Dá um glória a Deus aí, porque é o Espírito que glorifica a Deus, a carne enfraquece. Eu quero te dizer nesta noite, não seja forte na carne, seja forte no Espírito, porque todo cristão que é forte no Espírito, ele vence o inferno, ele vence Satanás, ele vence os demônios, ele vence
está convidando o Espírito a entrar no céu. Por isso que a Bíblia diz assim, que Deus ama aquele que adora em Espírito, porque Deus é Espírito. Deus não quer adoração de carne, mas Ele sabe muito bem que o Espírito tem poder para dominar a carne. Pois a Bíblia diz que a carne é fraca, a carne ela é debilimental, a carne é algo que é controlado pelo diabo também. O diabo oferece tudo para a carne e a carne não pensa no que vai fazer. Mas quem tem que pensar é o Espírito, porque o Espírito é que é responsável pela carne. O Espírito é que muito bem sabe muito bem que a carne ele está ali propondo algo para levar este espírito para o inferno. Portanto, não deixa a carne sepultar o teu espírito no inferno. Não deixa a carne vencer o teu espírito, pois o nosso Deus ele avisa dizendo para nós: ei, a carne é fraca, mas o espírito é forte. O que significa é que o espírito é que tem que vencer a carne e não a carne vencer o espírito. Mas eu vou dar algum exemplo aqui do que a carne tem feito com o espírito. Veja que o desejo da carne é vaidade. Vaidade faz com que o espírito se condene. Vaidade são aqueles que a Bíblia diz que Deus condena. A vaidade necessária. A vaidade necessária Deus não condena, mas a vaidade desnecessária Deus condena. Eu vou dizer o que é uma vaidade. Eu vou dizer o que é vencer quando a carne está vencendo o espírito. Veja que lá no Jardim do Éden, Deus criou Adão e Eva. Deus criou quem? Adão e Eva. Sim, primeiro criou Adão, depois veio a Eva. A Eva em pessoa, né? Então veja bem, quando Deus criou Adão e Deus criou Eva, eles vieram ao mundo totalmente nu, sem nenhuma roupa íntima, sem nenhuma peça de roupa. Adão e Eva não tinha conhecimento do que era vestimentas. Adão e Eva nem se passava pela sua cabeça o que era isso. Sabe por que eles não tinham? Porque as vestimentas, irmão, ela só está no nosso corpo devido ao pecado. Ela só está no nosso corpo devido ao pecado. Porque se eu estou vestido aqui, você muitas das vezes não tem como chegar e matutar e ficar pecando. Muitas das vezes, se eu tiver vestido descomportadamente, você vai então sentir algo seduzindo você. A tua mente vai levar você ao pecado. Assim como uma mulher, um homem que veste todo apertado, todo desenhado, assim como ela ou ele fica se mostrando a curva do seu corpo, então isso traz um pensamento da carne. Mas o Espírito está dizendo: você não pode fazer isso, você não pode fazer com que eu venha te seguir. Então, se nosso espírito estiver abastecido com oração, jejum, consagração e com vigilância, nós não seremos vencidos pela carne. Então vamos lá. Quando Deus criou o espírito sem pecado. E por causa que o espírito não tinha pecado, a carne não conhecia o pecado. Então os dois eram santificados. Mas de repente, quando Adão e Eva pecou, Deus só colocou algo em Adão e Eva. Porém, Adão e Eva eles fizeram algo que na verdade trouxe a fúria de Deus. Quando Satanás enganou a Eva, e a Eva foi lá e ofereceu o fruto para Adão, quando aconteceu isso aí, segundo a Bíblia, né, eles abriram os olhos. E quando eles se abriram os olhos, porque o pecado de Satanás contaminou Adão e Eva, então eles viram que estavam nu. Quando viram que estavam nu, aquele templo que é chamado santuário para ser adorado, santuário que Deus vai lá receber, santuário que vai lá glorificar, exaltar, porque nós somos o esconderijo do Altíssimo, nós somos o santuário criado por Deus, por mão divina e não por mão de homem. Então, na hora que aconteceu o pecado, Adão e Eva se abriu seus olhos, porque na verdade, olha aqui para mim, na verdade a carne, ela estava com os olhos fechados. A carne estava com os olhos fechados. Mas o espírito ainda continuava o mesmo. Porque o espírito, não é questão que o espírito peca. Na verdade, quem peca é a carne. Quem condena o espírito é a carne. Porque se o espírito não dominou a carne, como que
contaminava o espírito. O tapa-sexo que Adão e Eva fez, o espírito enfraqueceu. E como o espírito enfraqueceu, o espírito domou, a carne domou o espírito. O que nós temos que entender, irmão, é nunca deixar que a carne leve o espírito para o inferno. Nunca deixe que tua carne leve a tua alma para o inferno. É isso. Satanás, ele está preocupado com a tua alma. O diabo, ele usa da carne para o quê? Condenar o espírito. Se ele conseguir vencer a carne, se ele conseguir controlar a carne, ele vai conseguir controlar o espírito. Mas se ele não conseguir controlar o espírito, ele não vai conseguir controlar a carne. Por quê? Porque a carne e o espírito vai andar em santificação. Deus então, ele sai pela viração do dia e começa a procurar e gritar: Adão, Adão, aonde tu estás, Adão? Lá no jardim do Éden, Deus procura Adão. Adão, ouvindo a voz do Senhor, ele se esconde. Então, mais uma vez, Deus chama: Adão, Adão, aonde tu estás, Adão? Mas por que Deus chamou Adão? Porque Deus sabia muito bem que Adão seria a autoridade em um lar. Então, naquele momento, Adão sai da sua moita e diz: eis-me aqui, Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Então Deus faz uma pergunta assim para Adão: Adão, por que tu se escondeste? Porque Deus não viu? Não, porque Deus queria ouvir o que o pecado estava já, até qual nível, embora que Adão poderia se revelar para ele, até onde o pecado estava já agindo contra o espírito. O pecado da carne contaminou o espírito. O espírito também escondeu junto com Adão. Não só a carne, mas o espírito. Os dois se esconderam. Os dois temeram a Deus. Então veja que Deus, Adão disse: ouvi a tua voz no jardim e me escondi porque estava nu. Então Deus perguntou para Adão: quem te mostrou que estava nu? Irmão, na verdade, quem mostra para nós o pecado é Satanás. Mas Adão queria jogar a sua culpa numa mulher chamada Eva e diz: a mulher que tu me deste, ela que fez isso. Foi ela que foi lá, comeu o fruto, veio e me ofereceu e eu comi também. Então, a partir do momento que ela comeu o fruto, eu comi também, que ela me deu, então os meus olhos se abriram e eu pude enxergar que estava nu. Então eu fiquei com vergonha, Senhor. Eu me envergonhei da minha mulher e ela se envergonhou de mim, e nós resolvemos fazer roupa de folha de figueira. Então veja aí que Adão e Eva já estavam se revelando que a sua carne venceu o espírito. Irmão, a consequência do pecado, a consequência quando a carne vence o espírito é grande para o espírito. A consequência que a carne sofre, padece, e o espírito sofre eternamente. Veja que Deus, ele não fez a carne nem do que vão ser salvos e nem a carne dos que vão ser condenados para sumir, só ficar o espírito. Não, porque o espírito é que vai pagar pelos seus atos, pelos atos da carne. E a carne também vai pagar porque ela convenceu o espírito a caminhar junto lado a lado. Deus então disse para Adão e Eva: quer dizer que então vocês estão nus. Então o que Deus fez? Deus olhou para aquele estilo, porque os primeiros estilistas foi Adão e Eva, né? Das roupas depravadas. Os primeiros estilistas das roupas depravadas que essas mulheres usam hoje, entendeu? É Adão e Eva, porque o diabo usou eles para que eles viessem ser os estilistas depravados. Pode ver que a roupa que o homem, que Adão e Eva fez, era tão depravada que Deus ficou envergonhado em ver aquelas roupas feitas de folha, tampando simplesmente chamado tapa-sexo. Então veja ali que naquele momento Deus disse: não, no meu santuário não entra ninguém aqui no meu reino, aqui no jardim do Éden, ninguém vai entrar com essas roupas depravadas, ninguém pode ficar. E a Bíblia diz que Deus não aceitou aquele casal daquela forma. Então Deus disse: agora o homem já é um de nós, ele conhece o mal
Ele conhece o pecado, Ele sabe discernir. Então agora nós vamos fazer o seguinte: teremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando entre eles, disse: agora nós vamos ter que desentronizar, nós vamos destronar aquele chamado Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Porque a obra-prima que Deus fez, que somos nós em mais semelhança dele, Deus não faz ninguém para perder, Deus faz para ganhar. Satanás achou que Deus não ia resgatar. No exato momento, no mesmo instante, o Senhor então fendeu um cordeiro. É isso, por isso que Isaías diz: cordeiro morto desde a fundação do mundo. Jesus então morreu ali quando ele veio no Antigo Testamento, né? Era para se cumprir, mas já estava cumprido desde o Jardim do Éden. A Bíblia diz em Apocalipse que nós, os escolhidos, já temos os nossos nomes escritos no livro da vida, desde antes vimos à terra. Sabe por quê? Porque Deus já sabia os nossos livres arbítrios, quando nós chegássemos nessa terra, o que nós iríamos escolher. Deus sabia se você iria escolher Ele, Deus sabia se você iria escolher o pecado. Então aqueles que escolheram Deus são aqueles que na verdade têm um espírito forte e enfraqueceram a carne. E o espírito dominou a carne até que o dia do arrebatamento aconteceu, ou até depois da grande tribulação. Dos que ficaram ainda vão se entregar para ser mortos pelo amor de Cristo. Então eu vejo aqui que nós temos que lutar contra a carne. Por isso que às vezes alguém fala assim: maldito homem que confia no homem. Não é que você não pode confiar no seu pastor, não é que você não pode confiar no seu irmão, pois a Bíblia diz: falai a verdade um com o outro. Não é assim que nós entendemos dentro da Bíblia. Maldito o homem que confia no homem, é porque nós temos o homem do pecado e o homem espiritual, o homem carnal e o homem espiritual. Então veja bem, o homem espiritual é verdadeiro, mas o homem carnal, ele é o quê? Enganoso. Quer ver uma coisa como funciona? Você chega, você tem uma certeza. Você fala assim: olha, fulano, amanhã, meio-dia, eu estarei aqui. Você sente que é verdade. Você tem todo o plano para ir, correto? Porque quem afirmou para você foi o teu espírito. Mas, antes da meio-dia, a carne começa a tentar dominar o teu espírito para que você não honre a tua palavra. Por quê? Porque você deu lugar ao pecado. E o pecado então começa a agir na tua vida. E aí o diabo entra com aquele espírito de sonolência na carne. Porque quando o espírito, quando a carne está fraca, aí as pessoas encostam na parede e começam a dormir. De repente, você que prometeu que iria meio-dia, você encosta, almoça e senta e encosta. Quando pensa que não, você dorme. Você dorme. Quando você acorda, é 2 horas da tarde. Então, por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, maldito o espírito que confia na carne. Você não tem que confiar na carne. A carne, ela é enganosa. A carne é mentirosa. A carne trabalha para levar o espírito para o inferno. A carne faz de tudo para que o espírito vá para o inferno. E carne com carne, irmão, ajuda pecado. Agora espírito com espírito não ajuda pecado. Porque o espírito só busca o reino de Deus, mas a carne só busca o reino do inferno. Então veja que Deus chegou e colocou uma roupa em quem? Em Adão e Eva. Como que era a roupa de Adão e Eva? Uma pele de cordeiro, pele de ovelha. Alguém já viu como é que a pele de ovelha, além da pele da terra lã, que é dessas grossuras, nem o sol ultrapassa. E o Senhor deu 6 túnicas. Túnica é grande, irmão. Túnica vai abaixo do joelho. Pastor, mas hoje há diversidade de roupa, sim, porque os estilistas, é o diabo que deu aquele tipo de estilo para Adão e Eva fazer roupa de figueira. Então foi também expulso do jardim do Éden, né, todos para fora, e Satanás começou o quê? A lastrar essa praga de roupa sexy para pôr no homem e na mulher. Então Deus colocou uma roupa composta no homem, Deus colocou uma roupa composta na mulher, tampando todas as suas regiões, suas
usasse um modelo de roupa só. Na verdade, depois do pecado. Porque antes do pecado, Deus não queria nem que o homem e a mulher usassem roupa. Então, olha só, como o templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo é tão limpo e nítido e tão santificado, porque a Bíblia diz que nosso corpo é santo, é santificado. Deus fez o homem e a mulher e não colocou nela brinco, não colocou nele brinco, não colocou nela um salão de beleza, não colocou nela maquiagem, não colocou nele maquiagem. Então, quando Deus, a princípio, antes do pecado, quando Deus fez um casal puro, um casal que não tinha maldade, um casal que andavam nu, olhavam para o outro. E vou dizer uma coisa: o pecado não veio depois assim que Jesus chegou, que Deus fez Adão e Eva de uma hora para outra, não. Para o diabo derrubar um casal, para o diabo derrubar um crente, para o diabo derrubar uma pessoa que está buscando do Senhor, ele leva muito tempo. Ele vem trabalhando há muito tempo, irmão. Ele vem trabalhando, não importa se é 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, você está firme ali, uma hora ele te pega você de bobeira, ele te joga por terra. Eu posso dizer para você que, quem sabe, não dá data precisa a teologia, mas quem sabe, depois de 500 anos, Adão e Eva pecou. Até 500 anos, quem sabe, é uma ilustração que eu estou dando, mas, escuta, Adão morreu com 930 anos, correto? Adão morreu com 930 anos. Então veja bem, que antes de Adão morrer e Eva morrer, antes do pecado, que a Bíblia chama dos filhos de Deus. Por que a Bíblia chama envia Satanás entre o meio dos filhos de Deus? Os filhos de Deus eram aqueles que não tinham se contaminado com o pecado ainda. Eram aqueles que nasceram antes do pecado, antes de Adão e Eva pecar. Então, nós sabemos, para você pode ler Gênesis aí. Eu não vou dar aqui detalhe, né? Nem as pessoas que vão assistir esse vídeo aí também, eles vão procurar, mas eles vão ler lá, né, depois do capítulo 2 a seguir, ou no capítulo 3, ele vai ver que ele vai encontrar uma cidade chamada Terra de Nod. Terra de Nod, irmão, já existia muito antes do pecado. A Terra de Nod já era povoada muito antes do pecado. Alguém pergunta qual foi o primeiro filho de Adão e Eva? Se alguém chega, não estuda a Bíblia, não sabe estudar, só ler, ele vai falar assim: qual é? Qual é? Caim e Abel. Eles vão falar que o primeiro filho de Adão e Eva é Caim e Abel. Caim e Abel, irmão, não é o primeiro filho de Adão e Eva. O primeiro filho de Adão e Eva, ninguém pode saber quem é, porque antes de Adão e Eva pecar, eles já tinham uma cidade inteira de pessoas, não no Jardim do Éden. Ou seja, Adão e Eva tinham filho. Os filhos de Eva, a Eva, ela dava à luz, ela não sentia quase nada de dor. Ela sentia, vamos dizer, um choque, simplesmente uma pequena dor rápida. Igual os animais. Um exemplo, né? Os animais, eles começam a ter o parto, né? De repente o animal ali, a cria ali, ela já cai e o bichinho já sai andando. Então veja bem, escute. Nesse termo também, né? Adão era pai de uma cidade já, antes do pecado. Antes do pecado. Deixa eu ver aqui, para a gente amenizar um pouco mais aqui. Vamos ver aqui se a gente acha que capítulo 3 de Gênesis. Vamos ver aqui. Quando Deus disse assim, ó, no capítulo 3, 22: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e vive eternamente.
Oriente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja só, olha aqui, capítulo 4 aqui, capítulo 4, que fala sobre Abel e Caim. Então veja, irmão, que até o capítulo 3, Adão e Eva, ele tinha uma cidade, ele tinha filhos. Por que eles tinham filho? Por que eles já tinham filhos, né? Se nós formos olhar o castigo que Deus deu para a mulher, veja bem, o castigo que Deus deu para a mulher foi esse aqui. Eu vou ler aqui para que você possa entender. Olha aqui, no versículo 13 do capítulo 3 de Gênesis. Então veja bem o que Deus disse para a mulher. Olha aqui, ó. Então o Senhor Deus disse disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, e rastejarás sobre o teu ventre, e comerás por todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência. Vamos lá no versículo 16. Olha o versículo 16, o que Deus disse para a mulher. Veja só como é que a mulher, antes do pecado, já tinha filho, viu? Antes do pecado, já havia filho. Antes do pecado, Adão e Eva já eram pai e mãe. Eles eram pai e mãe de uma grande cidade. Nós vamos achar essa cidade mais para frente. Calma aí. Então é por isso que a Bíblia fala lá, né? E vinha Satanás entre os filhos de Deus, né? Então vamos lá. Então no versículo 16 diz assim: e a mulher disse, Deus disse, né? Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então veja bem, multiplicarei o que? Sobremodo o seu sofrimento da tua gravidez. Ou seja, aí em alguma tradução diz que multiplicarei a dor da tua conceição. Multiplicarei a tua dor da gravidez. Eu vou multiplicar. Veja que se Deus vai multiplicar a dor da gravidez da mulher, é porque ela já tinha filho. Ela já havia vindo tendo filho, mas filho com menos dor. Então, como ela não sentia aquelas dor terrível, né? Então ela punha filho no mundo mesmo. Entendeu? Então o Senhor disse, né? Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Então com dores, né, dará o parto. Em meio de dores dará à luz filho. Em meio de dores dará à luz filhos. Então veja bem que em meio de dores dará à luz filhos. Isso significa, irmão, que Eva já tinha filhos. Para uma pessoa, para Deus multiplicar, para você pegar um total, você tem que ter um denominador. Você tem que ter um número para multiplicar. Vamos multiplicar 1 vezes 1, 1 vezes 2. Então, a Eva já tinha uma dor. E Deus pegou essa pequena dor e multiplicou. Quantas vezes? Não sei. Mas eu sei que a dor de Eva era mínima. As mulheres hoje estão grávidas, elas começam em toda a sua gestação, ela começa então a sentir dores. Elas têm que tomar remédio, e quando vai ter o parto, ela começa a desesperar, a gritar. É normal, é natural. Por quê? Por causa do pecado que a Eva trouxe para as mulheres de hoje. Então veja que Eva já tinha filho no passado. Eva já tinha filhos. E não é 1, 2, 3, 4, não. E vou dizer uma coisa, irmão. Eu calculo que seja depois de 500 anos. Eu calculo, estou dizendo eu calculo. Não tenho data precisa, mas mais ou menos. Porque Adão morreu com 930 anos. Então, para Satanás conseguir convencer Adão e Eva, levou anos para o diabo conseguir derrubar
casal, derrubar uma família, destruir um cristão fiel, um crente de jejum, de oração. Ele tem paciência, irmão. Ele tem paciência. O demônio também, o diabo é espírito. Ele não cansa. Ele vai todos os dias, bate na porta. Ele vai todos os dias, bate na porta. Se você perceber que é Satanás, você vai resistindo ele e ele fugirá de vós. Mas tem gente que não está nem aí. Tem muitas pessoas que caem em pecado, irmão, porque hoje está firme. Hoje está firme. Mas o que o diabo quer? O diabo quer violar o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus. Tu és santuário. O que o diabo quer é invadir o santuário de Deus. Porque se o diabo invadir o santuário de Deus, ele vai se aproximar do Espírito que verdadeiramente deveria estar dominando a carne. Então Satanás vai dar força à carne para dominar o Espírito. Quando a carne está fraca, o Espírito está forte. Quando a carne está forte, o Espírito está fraco. Porque a carne está forte de quê? Forte de pecado. Então o Espírito, ele é sugado. Quem está me entendendo antigamente? Então veja que Adão e Eva, ele já era pai e mãe. Porque Eva gerava filho, mas porém com mínima dor. Correto? Então Deus diz, a partir de agora, né? Tu darás a luz com dores. Te multiplicarei a tua dor. Então quase que Eva não tinha dor nenhuma. Então por isso Eva, né, Adão e Eva infestavam-se as crianças. Segundo o estudo teológico, as crianças iam nascendo e ela ia cuidando até amamentando. Depois de amamentar as crianças, na verdade, elas praticamente, vamos dizer, que poderia até mesmo quase nascendo andando. Porque o que faz uma criança hoje provavelmente nascer de colo e custar andar, só andar com 9 meses ou 1 ano? O pecado. O pecado. Então aquela criança, com certeza, não vou afirmar aqui quanto tempo ela levava para andar, mas ela andava, ela crescia, estava ali com o pai e com a mãe. De repente eles se conheciam, quer dizer, porque antigamente não era poligamia, né? Não existia incesto. Incesto quer dizer casar mãe com filho, irmão com irmão, entendeu? Tio com sobrinha. Isso é incesto. Então não existia isso. Não era pecado, porque Deus precisava de multiplicar a terra. Assim como, não comparando a mulher, o ser humano como animal, mas a gente pega um exemplo de um animal. Um coelho, vamos pegar um coelho, uma coelha, né? Não, vamos pegar uma cachorrinha. Quando ela cria 5 cachorrinhos, ela cria 5 cachorrinhos. Aquele cachorrinho, ela vai amamentando aquele cachorrinho até que aquele cachorrinho desmama. E daí um tempo o cachorrinho cresce e o próprio cachorrinho vai o quê? Cruzar com a mãe. E vai trazer mais filhotes. Igual em casa nós temos esses cachorrinhos pit. Então veja bem. Então não é pecado para os cachorros, não é pecado para os animais, mas também não era pecado para os homens. Não era pecado para Adão e Eva. Não era pecado irmão casar com irmão naquela época. Não era pecado irmão casar com tia, tia casar com sobrinho. Não era pecado, né? Só Adão e Eva que era o único casal. Então era para multiplicar. Então veja bem que as crianças iam nascendo, crescendo, e elas iam se casando e saía porque a terra foi dada para Adão, irmão. Não foi só o jardim do Éden. A terra foi dada para Adão lavrar. Só que Adão morava no jardim do Éden, só Adão, e os outros moravam em outra cidade que nós vamos ler. Então veja aí que, digamos aí que levou algum tempo, digamos que levou aí uns 500 anos para Adão e Eva cair no engodo do diabo. Todo dia a Eva passava pelaquela árvore, todo dia Adão passava por aquela árvore, e de repente Satanás olhava e tentava conquistar a Eva, até que ele conseguiu. O diabo, irmão, ele é paciente.
Ele, para destruir a pessoa, ele é paciente, ele tem paciência. Ele tem paciência para destruir um casal que jejua, que ora, que consagra. Ele fica esperando o momento que sua filha, seu filho, seu irmão, seu pai está ali despercebido. E aí ele vem e contra-ataca. Mas que você tem que contra-atacar ele com poder e autoridade, como a palavra de Deus fala. Satanás, ele se levanta no teu lar para tentar tirar você da fé. Às vezes você é a única pessoa que está ali orando e intercedendo pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, e Deus está dando livramento para a tua família por causa da tua oração. Mas o diabo, ele estará já tentando 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, tentando destruir você, tentando parar você. Mas você que é cheio do poder do Espírito Santo de Deus, você que não deixou a carne ser dominada, você que dominou a carne, então Satanás sabe muito bem que de maneira nenhuma você cairá na armadilha dele. Então você sabe muito bem que é você que o Espírito é que dominou a carne. O Espírito vai chegar e vai dizer para a carne: você não vai pecar. Passa uma mulher de mini saia, toda apertadinha. Você olha, pode olhar até para aquilo, não sente nada, não vira, desvia o olho. É a mesma coisa de você ver uma parede. Sabe o que significa? É porque o Espírito dominou a carne. Você olha para uma mulher, a mulher serva de Deus, olha para uma mulher pintada igual a pombagira. Ela olha para uma mulher pintada, aí a própria carne que está dominada pelo Espírito olha para aquela pombagira lá e diz assim: está repreendido em nome de Jesus. Como pode alguém acrescentar alguma coisa no templo do Espírito Santo? Deus, quando ele fez o homem e a mulher, ele fez o homem e a mulher limpo, nem roupa não tinha. A vontade de Deus não era que a mulher nem usava roupa, nem o homem usava roupa, mas por causa do pecado, Deus foi e colocou uma roupa composta no homem e na mulher. Aí, a vontade de Deus, depois do pecado, é que o homem usasse o estilo, a mulher usasse só o estilo. Porém, depois que houve mais o pecado, quanto mais o pecado ia, foi mudando os modelos de roupa, de homem e de mulher. Veja, irmão, que a vontade de Deus não era que eu falasse português, não era que você falasse português, não era que o outro falasse o inglês, não era que o outro falasse alemão, não era que o outro falasse chinês, não era que o outro falasse árabe. A vontade de Deus é que o mundo inteiro falasse uma só língua. Assim como no céu nós vamos falar uma só língua, nós vamos entender todos. Se você pode ver e perguntar: meu Deus do céu, como é que surgiu esses idiomas? Foi os homens que criou? Não, não foi os homens que criou. Para você que não conhece a história, eu vou te dizer um pouquinho qual é a história. A história é de uma torre chamada Torre de Babel. Os homens falavam uma só língua. Os homens tinham só um só dialeto, só um sotaque. Mas de repente, eles chegaram, começaram o pecado era tão grande, Satanás estava imperando tanto nessa época, que eles pegaram e disseram: vamos construir uma torre? Vamos chegar ao céu com a torre? Vamos. E os homens então aproveitaram de suas inteligências e começaram a construir uma torre, irmão. E os caboclinhos foram construindo. Ô capeta, eu vou te falar, os bichos estavam com capeta no couro mesmo. Aqui estava com capeta no couro mesmo. Vou te falar uma coisa: o diabo ia e soprava no ouvido dele: vai lá, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. O diabo ia ensinando eles a trabalhar. Para quê? Eles queriam chegar até Deus. Eles não queriam ir a Deus quando Deus chamasse, eles queriam ir antes de Deus chamar. E eles começaram a construir uma torre. Foi começando, foi criando. Aí Deus, por enquanto, estava só olhando, vamos ver, né, até onde vai vir. Mas quando Deus viu que o negócio estava ficando sério mesmo, aí Deus pegou e disse: opa, descemos lá embaixo, vamos confundir esses homens. Eles estão querendo chegar aqui mesmo, e não é que eles estão querendo chegar até as nuvens, ou mais das nuvens. Se nós deixarmos, eles vão fazer um caminho entre o céu e a terra. Que isso? A inteligência que Deus deu para o homem é tremenda, mas o diabo se aproveitou dessa inteligência. E o homem começaram a construir. Foi construindo. E Deus desceu para ver o que os homens estavam fazendo. Vamos lá ver o que os homens estão fazendo na terra, né? O que é isso? Vamos lá. Aí Deus parava e dava uma olhada assim, o outro falou assim: olha, o negócio é o seguinte, o arquiteto está lá, nós vamos fazer isso, colocar isso, porque o vento lá é assim, o grau é assado, o grau é isso e aquilo outro. Então a pessoa ficava olhando, os homens eram inteligentes. Deus olhou e falou: se eu deixar, vocês vão mesmo. Mas eu vou mostrar para vocês o que é. Quem é poderoso, se é eu ou se é vocês. Aí Deus disse, então Deus olhou para o Pai, para o Filho, para o
Espírito Santo vice-versa, assim para os Trindade, e disse: vamos fazer o seguinte, vamos confundir os homens, vamos mudar o dialeto deles, vamos chegar e vamos fazer com que eles parem, porque a torre está ficando grande demais, já está chegando, quem sabe, até as nuvens, está aparecendo João e o pé de feijão. Meu Deus do céu, daqui um pouquinho tinha lá uma casinha lá com galinha, com pato de ouro, com pata, com pato, né? Pato de ovo de ouro. Onde você já viu o pato pro ovo? Onde você já viu o pato pro ovo? O ganso pro ovo. Né? O ganso de ovo de ouro. Isso é temalesco também, né? Esse João grandão e o pé de feijão. Então veja bem que Deus olhou e disse: não, vamos confundir. Aí Deus chegou e trocou os dilemas. A partir daquele momento que começou a ser distribuído os idiomas, português, né, inglês, né, árabe, brasileiro, tupi-guarani, que é o nosso tupi-guarani. Nós somos, né, o nosso dialeto original é o tupi-guarani. Para quem não sabia que o nosso dialeto original é tupi-guarani? Quem não sabia? Porque era a língua dos índios. Né? Porque quando Pedro Alves Cabral, né, que na verdade não foi ele que descobriu o Brasil, vocês sabem muito bem, né? Não foi ele. Quem já estudou isso aí, eu era do tempo de antigamente, eu já sabia disso. Quem era que descobriu o Brasil? Lula. Hã? Uma vez falaram assim: ó, sabe por que o Brasil é porque a chuva molha o Brasil? Por quê? Porque o Brasil foi descoberto. Então veja bem. Então, no entanto, veja aí que daqui a pouquinho você vai falar que quem descobriu o Brasil foi tomate, né? Então, Américo Vespúcio era um português. Ele que foi que descobriu o Brasil. Foi ele que descobriu o Brasil, não foi Pedro Alves Cabral. Américo Vespúcio, ele descobriu o Brasil, ele voltou para Portugal, não anunciou a descoberta. Não falou nada, não divulgou. Então vem Pedro Alves Cabral, né, com suas caravelas, as suas caravanas, sei lá, a sua esquadra de navio, então de navio aí, né? Vamos aí pros coletivos, né? A sua esquadra de navio. E ali de repente ele vem cá, deu uma de descoberto e divulgou como ele foi o descobridor do Brasil. Então veja bem que na verdade nossa língua era tupi-guarani. Tupi-guarani era a língua dos índios do Brasil. Então, como os portugueses descobriu o Brasil, né, se intitularam de descobrir o Brasil, então ele trouxe as suas crenças de Portugal, a sua idolatria de Portugal para o Brasil. Essas imagens que vocês veem hoje aí são praga de onde? De lá. De lá, irmão. Você não lê história? Você não lê história, não? Então veja bem, aprenda então com quem não sabe, que nem eu estou aprendendo. Então veja bem que essas imagens, né? Porque os portugueses eram muito idólatras. Os índios aqui não conheciam essas imagens. Os índios aqui, os deuses dele eram deuses estranhos que também, né? Então veja bem que o Tupi-Guarani era o nosso dialeto. E Deus então olhou lá do céu e disse: vamos lá, vamos confundir os homens agora aí, vamos lá. Aí de repente, né, o de lá de cima, o pedreiro lá em cima fala assim: traz água. Falou, estou indo. Aí chega lá, o cara sobe 50 andar com um monte de tijolo na mão. Não é isso que eu me olhei aqui, como é que é? O cara, você tá aqui, eu não estou entendendo. E começou a dizer. Aí o outro tá lá, outro que tem o mesmo idioma igual o outro, né? Que foi dividido os idiomas de cada pessoa. Aí fala: não é isso que ele pediu, não, seu tonto. Ele pediu água, você tá trazendo os tijolos? Outro pegar com certeza um tijolo assim que ele dá. Começou aquela briga, aquela discussão. Aí te dá uma tijolada e começou a aí entra lá o chinesinho. Aí entra com aquela voz assim lá
imagina a bagunça que virou aqui. Um chutava o balde daqui, o outro chutava lá, o outro pegava a colher de pedreiro, jogava no chão e dizia o que aconteceu, e começava um arregaçar a manga e querer dar pancada no outro, porque ninguém entendia nada. Ele estava pedindo perdão, me perdoa, porque aí o outro estava entendendo o quê? Ele falou que vai me matar, vou matar ele primeiro. Não, aí chegava um outro e dizia, não, o quê? Também não entendi nada não, miserável, toma aqui, e jogava pedra lá. Então virou uma bagunça. Como é que continua construindo a torre? Eles não entendiam nada. Speak in inglês? Não correndo? Thank you. Pero nuestro no me parece nuestro, no tiene no coticho para sacar uma plantita acá. Dame que me go. Oh my God. Eles pensavam que ele estava surdo. Imagina aquele chinesinho. Você imagina, parecendo um robôzinho. Chinês, irmão. Vou te falar uma coisa, meu querido. Mas virou uma bagunça. E começaram a olhar pro outro. O que vai entender? Aí eu dizia, o outro que entendia mais ou menos, ele disse que você é miserável, ok? Ele disse que você é miserável, ok? Ele disse que você é miserável, ok? Meu irmão, era uma briga. Ninguém entendia ninguém. Entendeu? Pode dizer assim, tem banheiro aí? Ok? Tem banheiro, ok? Cabelo tem? Não, ninguém tem banheiro. Aí tem barriga. Você tá batidinho. Quer dizer, você tá com dor, você tá com dor de barriga? Não, eu tô com fome. Já viu alguma dor de barriga sem comer nada, seu tonto? Então veja que aquelas pessoas começaram o quê? Sabe uma coisa? Desce todo mundo para baixo. Vamos descer, todo mundo descendo para baixo, todo mundo descendo para baixo. E foi descendo todo mundo para a torre abaixo. Até que eles pararam. Eu não sei o que aconteceu com essa torre. Então veja bem. Então Deus foi vendo que os homens foram evoluindo. Veja. Então nós somos um santuário de quem? Se nós somos um santuário de Deus, nós temos que ser como Deus nos trouxe. A única coisa que Ele permitiu que nós devemos usar é o quê? A roupa decentemente. Agora esses pregadores do cão, do diabo, que fica na internet aí, pregando que não tem problema, não tem importância, que Deus quer o coração, Deus quer seu coração miserável. Se Deus quer o coração, o resto do corpo vai pro inferno. E outra, lá no céu não entra nem carne nem sangue, só entra o povo lavado e remido com sangue do cordeiro. A carne que vai entrar lá é carne de glória, não essa carne de pecado. Então, veja aqui, que olha aqui, vou provar para vocês aqui, que Caim, ele... 4,16, olha aqui, em Gênesis capítulo 4, versículo 16, vamos ver aqui se existia gente antes do pecado ou não. Vamos ver aqui se existia gente antes do pecado ou não, antes de Adão e Eva pecar. Ele já tinha feito uma cidade, meu irmão. Sabe por que eu calculo que seja uns 500 anos? Belo Horizonte tem mais de 500 anos, tem 500 e poucos anos, 502, 510, sei lá. Então veja bem. Então, não, o Brasil, Belo Horizonte não, o Brasil, né? o Brasil, perdão, o Brasil tem mais de 500 anos um pouquinho, né? Então veja bem, outros países têm tantos anos. Então, 500 anos para criar uma nação. Então, eu acredito
acredito que haveria mais ou menos 500, 400 anos, quem sabe 300 anos. Os jovens naquela época, jovem de 300 anos era novinho, irmão, tá na juventude. Estava na juventude. Menino criança de 100 anos. Eu acho que as crianças deles lá nasciam já com 10 anos de idade, 20 anos de idade, já 30 anos. Já nascia andando, já nascia brincando, correndo, fazendo Cooper, quem sabe, né? Isso não, né? Mas as crianças dele já nasciam, acho que já crescia igual bambu. Rapidamente. O tempo era assim. Por que eu digo, irmão? Porque Adão morreu com 930 anos, Noé morreu com 950 anos. Em Zacarias, capítulo 8 a seguir, diz que no governo de Cristo, as pessoas também viverão isto. Até mais de 1000 anos. A Bíblia diz que os velhinhos, os avós, estarão lá com seus arrimos, né, brincando com seus netos na praça. Aonde que uma pessoa de 100 anos hoje vai querer curtir uma praça? Os netinhos brincando, pulando, e tá, minha filha, não sei o quê. Os dentinhos caindo, a dentadura caindo, pegando no chão aqui. Vai pegar a dentadura caindo no chão e dá capote. Mas na volta, no governo de Cristo, as pessoas terão novamente essa idade. 900 anos, 1000 anos, ou mais até de 1000, porque depois que acabou o milênio, as pessoas que ficarem aí, depois que Deus chegar a entregar do milênio dele, Jesus entregar para o homem governar, vai ter pessoas lá de mais de 1000 anos, né, que vai estar vivendo ainda. Então veja aqui, vamos ver aqui se existia ou não uma terra antes de Caim, antes de Adão e Eva ter Caim e Abel. Se já existia, se Caim e Abel já tinha uma família inteira, uma cidade. Aqui, ó, capítulo 4, versículo 16, está escrito assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Olha só, ele habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Agora vamos ver mais um pouquinho para frente, versículo 17, né? Está escrito assim: e coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Então veja bem, e coabitou e teve uma mulher. Caim conheceu sua mulher na terra de Nod. Pera aí, se Caim e Abel era o primeiro filho de Adão e Eva, onde é que estava essa mulher? Fala pra mim, de onde que era essa mulher? Se Caim e Abel é o primeiro filho de Adão e Eva, como muitos pensam e dizem, aonde está? Aonde que essa mulher apareceu? Pera aí, Caim era mais velho. Vamos supor que, se a Bíblia não comentasse que Caim e Abel, vamos supor, nasceu, aí depois nasceu essa mulher, como é que Caim, já homem velho, barbado, ia esperar uma irmã nascer dele, da mãe dele, na época do pecado, ainda para esperar ela crescer e casar? Não tinha como. Já estava pronto, já estava feitinho, no ponto de casar, no ponto de papá. Depois de Caim e Abel nasceu 7. Foi um homem que nasceu depois de Caim e Abel. Não houve menino nascido antes. Não houve menina nascido antes de Caim, depois de Caim e Abel, né? Não houve uma menina nascida depois de Caim e Abel. Nasceu um outro chamado Sete. Então veja bem, com quem que Caim casou? Se ele conheceu a mulher dele na terra de Nod, era povo da época que Adão e Eva não tinham pecado. Era povo na época que os filhos iam nascendo e iam morar na terra de Nod. Aí Adão e Eva pecou, e aí foi gerado o primeiro filho de Adão e Eva, Caim e Abel, depois do pecado, irmão. Aprenda! Depois do pecado, Caim e Abel é o primeiro filho, depois do pecado. Mas antes do pecado, ninguém sabe quem foi o primeiro filho. Antes de Adão e Eva pecado, não tem escrito. Mas diz que a Caim casou com uma mulher. Que mulher? De onde saiu essa mulher? Das trevas? Satã foi lá e levou para ele? Eu criei uma mulher para você, Caim, miserável.
ser alguma tia, algum parente, alguma descendência. Ele casou com algum da família. Correto? Então veja bem que o Espírito Santo de Deus, né? Eu provei aqui para vocês que havia um povoado, uma outra nação, antes de Caim, de Abel ou de Adão e Eva pecar. Então eles eram pai e mãe de uma nação que não tinha pecado. É aquela nação que Deus conservava. É aquela nação que Deus chamava de filhos de Deus. Aí Caim foi lá para a terra de Nod, e lá ele criou uma outra terra, e da descendência de Caim que veio os criadores de quem? Os criadores das armas cortantes, das espadas. Certo? Foi eles que criaram essas armas de destruição. Por quê? Porque Caim foi o primeiro homicídio. Então Satanás incentivou Caim a fabricar as armas cortantes, né? E aí se tornou espada, começou a fazer alguma coisa e foi indo. Então veja bem, preste bem atenção no que eu quero te dizer. Então a Bíblia diz assim, olha, aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus destruirá a pessoa que tem destruído. Deus vai destruir. Então Deus não quer que as pessoas coloquem nada sobre o seu corpo, a não ser a roupa decente, a não ser a roupa, certo? Que venha verdadeiramente mostrar você com santidade. Hoje as igrejas estão podres. Hoje as mulheres de Zeus, não é de Deus, é de Zeus, estão mostrando tudo, todas as partes. Faz questão de mostrar os desenhos de frente. As roupas tão apertadas que mostram tudo na frente. O desenho. Aí eu te pergunto, um jovem que sai lá do pecado, que quer um compromisso com Deus, vai numa igreja lixo dessa, uma igreja porca dessa, chega lá e vê umas mulheres dessas assim, ele já é perseguido pelas pombagiras, já está vivendo no desejo do pecado. E agora, o que acontece? Agora o camarada vai olhar, em vez de prestar atenção no culto, vai ficar olhando para quem? Para as mulheres. Vai ficar olhando para as mulheres e vai pecando. E as mulheres cada dia mais querem ser seduzentes, querem ser as chamadas gostosas dentro da igreja, as piriguetes gospel, e elas vão colocando coisas no seu corpo, uma atrás do outro. Vão colocando coisas e mais coisas e mais coisas. Aí enche de maquiagem, vai lá, faz sobrancelha, toca no templo do santuário de Deus, e quer que Deus entra num corpo podre, um corpo cheio de pecado, um corpo que está lá chegando e está contaminando o santuário de Deus. 1 Coríntios 3,16, aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus também vai destruir essas pessoas. Deus vai destruir, meu irmão. Não adianta a pessoa pensar que isso não vai acontecer. Deus vai destruir o santuário, porque eu vou dizer uma coisa, aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus vai destruir essa pessoa. Então muitas pessoas estão levando o pecado para si. E quando você chega, começa a usar aquilo que Deus não colocou no teu corpo, é porque o teu espírito está fraco. O teu espírito está sendo vencido pela carne. Não é a carne que tem que vencer o espírito. É o espírito que tem que vencer a carne. A carne quer fazer você pecar. Então você vai dizer assim: eu não vou acrescentar nada no santuário de Deus. Quem são o santuário de Deus? Nós. Quem é o santuário de Deus? Nós. Quando Adão e Eva pecou, Deus colocou só neles o quê? Roupa. Colocou brinco, colocou anel, colocou pulseira, mandou afinar a sobrancelha, mandou chegar e continuar na vaidade. Deus colocou vaidade na mulher, Deus colocou vaidade no homem. Hoje nós vemos um monte aí, até uns negão também, tudo marombado, tudo indo para salão, fazendo sobrancelha, raspando as pernas, pintando os cabelos. Os camaradas viraram hoje realmente a fronha. As mulheres hoje você vê mulher, entendeu? Você olha, elas se empetecam tanto que quando ela
elas tiram todas as maquiagens do seu corpo, do templo do Espírito Santo, elas ficam com vergonha de ver no espelho. Sabe por quê? Porque começa a bater as pelancas uma na outra. Começa a bater as pelancas uma na outra. Olha para o espelho tem vergonha dela. Começa a bater as pelancas, Aí começa a olhar a região dos olhos, começa a parecer que esse cão bulldog baixando assim, ó. Sabe? Quando tira aquele tal de pó de ruge, de leite de maisena, certo? Que tá tudo endurecido, aquelas plásticas. Quando arranca aquela plástica, meu, parece que é tri bulldog assim, ó. As pessoas olham, o capeta quando olha para ela fala assim: você parece comigo. Você é minha cara. Você parece com a pombagina que eu tenho no inferno, irmão. Na versão original, viu? Você parece a pombagina que eu tenho no inferno na versão original. Que é aquela toda acidentada, toda velha, toda espelengada. Aqueles peitos lá que eles colocam, essa mulher coloca lá um silicone nos peitos lá, que vai passando o tempo, os peitos caem, parece aqueles peitos de macaco, né? De macaca lá, amamentando o bicho, que ela pega e começa a dar criança para beber. Ela tá aqui, ela joga o peito lá do outro lado, vai menino, vamos aí. Verdade? Vai andar, meu irmão, nem sutiã tem mais. Vai colocar sutiã lá, pega um tal de sutiã, sutiã, você quer saber, sei lá. Aí pega lá, enrola os peitos lá e coloca dentro desse sutiã lá e parece que tá toda novinha. Na hora que tira aquele trem assim, parece a bandeira nacional abrindo. Aí depois quer que o templo do Espírito Santo ainda bate o vídeo assim: Senhor, eu sou o templo do meu Espírito Santo. Deus não é templo, Deus não entra em carniça não, irmão. Deus não entra em pelanca não, em coisa podre não. Você provoca o pecado e o que é que Deus responde por esse mal? É igual um infeliz pega um chevette todo arrebentado, sem vidro, sem nada, todo quebrado, todo apodrecido, saindo fumaça, igual parecendo fumacê da prefeitura, para matar pele não, coloca assim: propriedade exclusiva de Deus, está queimado, irmão. Deus ele chega para dar na propriedade assim, não. Santuário de Deus, esse santuário de Deus que vocês estão destruindo, que as pessoas destroem, Deus não anda nele não. Deus vai andar em santuário destruído? Deus só anda em santuário que na verdade cada vez mais se preserva. Verdade, irmão? Verdade. As mulheres e os homens, tem homem que aplica silicone nas nádegas. Verdade, quando acaba, na verdade, aí tem que enrolar, vai enrolando aquelas pelancas assim para colocar dentro das cuecas. Verdade. Mulher, mesma coisa. Ela enche de volume, meu irmão. E quando o cidadão olha assim, fala assim: nossa, olha que coisa, né? Coisa bela. Quando ele chega a batalha e conquista ela, que vai lá, meu irmão, que vai olhar, tá parecendo aquela, como é que fala? Aquele pergaminho lá do mágico, né? De Oz lá, desenrolando, assim, entendeu? Verdade. Lá fora é a Jezabel. Até o capeta se acha mais bonito que esse tipo de pessoa. Se a pombagira chega e olha no espelho e olha as duas, a pombagira ela cai de costa. Não viu aquela tal de mulher aí, a tal de Desi Gonçalves antigamente? Olha só como é que a mulher vivia, cheia de maquiagem, de 6 o tempo do Espírito Santo. Agora veja lá o Michael Jackson. Michael Jackson não sabe se ele tinha nariz ou era um buraco. Parecia mesmo uma fossa lá dentro. Por quê? Porque ele destruiu o santuário de Deus. Ele não gostou de nascer negro. E eu amo a raça negra, viu? Eu digo os irmãos da raça negra, não é aquela raça do capeta que canta não. Então veja bem. Então eu vou dizer, eu também sou descendente de negro. Meus irmãos, metade é negro e metade é branco. É por isso que Jesus me trouxe no meio, né? Meio branco e meio negro. Para justamente não fazer acepção de ninguém. Lá em casa, eu tenho um menino branco, loiro, e eu tenho um menino negro também. Porque um nasceu de dia, outro nasceu de noite. Pois é, por isso que ela é neguinha. Esse que está filmando ali, olha lá. Aquele que está filmando ali é o mais negro que tem, né? O outro nasceu de dia.
né? De madrugada o crente vai buscar poder. Então veja bem, irmão, voltando a dizer, né? Nós temos que zelar no santuário de Deus. Se nós não zelar no santuário de Deus, nós vamos pagar porque estão destruindo. Então essas mulheres, esses homens, vai para o salão adulterar a forma original. Não é adúltera, não. Adulterar a forma original. Não é que nem aquele pastor que disse assim: aqui na Bíblia está dizendo que a mulher adulterar, ela tem. Então quer dizer, o cara foi lá e deu a mulher para ele também, a mulher dele está lá. Então veja bem, voltando a dizer, quando a criancinha nasce, todo mundo fala: nossa, que lindo, né? Pode até ser o mais feio como um gato que for para os outros, mas a mãe e o pai acham um príncipe, uma princesa. É ou não é? É, ué. Quando cresce, aí vai lá desfazer a natureza de Deus. Dizer: Deus, eu não gostei porque o Senhor não me deu olho verde. Eu vou comprar meu olho verde e vou colocar. Vai lá e compra um olho verde, um azul, um branco, um amarelo, coloca no olho, muda a característica. Que hora que a mentira é tanto que você passa até a acreditar que a pessoa nasceu daquele jeito. Não, porque até faz tatuagem. Mas tatuagem do olho altera o tempo do Espírito Santo. Tem gente que faz tatuagem, irmão. A Bíblia condena a tatuagem, vê um vagabundo de um pastor bandido e fica anunciando que nem tem problema, que Jesus também tem tatuagem. Ele vai vir o nome da coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhor. Toma vergonha, vagabundo. Meu Deus, ele faz o que ele quiser. Se ele determinou para mim que eu não posso marcar o templo do Espírito Santo, que nós somos santuários de Deus, eu tenho que respeitar. Está escrito em Levítico capítulo 19, versículo 28, me parece. Ou leia isso, eu preguiçoso, sei lá. Mas é capítulo 19. É, ué, vai ler. Vai lá fazer tatuagem. Popice, marcar a pele. E agora, pastor, eu fiz, estou condenado. Se você continuar, aceitou Jesus, ficou exibindo a sua tatuagem, vai ficar. Mas Jesus não me perdoou? Perdoou, mas se você está exibindo, você está incitando as pessoas a copiar você e também fazer tatuagem com você. Quantas almas você está levando para o inferno? Aí você vai para o céu, os outros vão para o inferno. Então, se você fez a tatuagem, pediu perdão, não mostre ela, tampe ela. Agora tem que andar agora de noite, dia, de camisão. Então, por que pecou? Do que se queixa o homem, senão dos seus pecados? Pecou, devasso. A Bíblia diz: devasso não erreis, porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Ai, meu Deus, então eu tenho que agora ser escravo do Senhor. Tem que ser escravo do Senhor, meu Deus do céu. Agora tem que ser escravo. Mostra, agora tem que ser escravo. Vamos lá. Então veja bem, eu tenho que ser escravo do Senhor. Até a barata veio se converter, meu Deus do céu. Então veja bem, a baratinha entrou aqui, né? Eu quero agora renovar a minha vida. Mas ela morreu. Então veja bem. Então voltando a dizer, eu estou falando que a barata que entrou aqui, eu pisei nela. Veja bem. Então, no entanto, irmão, veja, a Bíblia condena. Tatuagem? Aí você, por exemplo, você está andando com sua tatuagem, hoje você é cristão. A pessoa que está lá pensando: será como é que uma tatuagem de uma rosa fica no meu braço? Como é que o nome da minha mulher, do meu filho, da minha esposa, ou do meu esposo, como é que fica no meu braço? Aí de repente você é cristão, é cristã, aí você, por um azar, passa ali na hora. Aí ela vai lá e fala: opa, ali é uma daquela que eu quero. Não, mas fica lindo. É aquele jeito que eu vou fazer. Agora eu decidi, eu não ia fazer, agora eu vou decidir. Você excitou aquela pessoa a fazer, você vai pagar pelo pecado dela. Correto? É igual uma pessoa que não bebe, não fuma, você excita ele a beber e fumar, ele passa a ser dependente químico. Então, as pessoas têm que espelhar por você, ser na sua santidade em Cristo, não no seu pecado do passado. Aí, pastor, e agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar coberto? Eu tenho que andar com o braço agora todo meu irmão, minha irmã, se é no braço, ande coberto. Porque se Jesus vier, você corre o risco de ficar. E pastor vagabundo que manda você fazer tatuagem é bandido. Ele é ladrão. Ele é mercenário, ele é filho do cão. Ele foi cruzado com a Pombagira e o Godzilla. É aquele Godzilla lá, aquele monstro lá. Verdade, irmão. Verdade.
Agora tem gente aí que faz tatuagem na bunda, né? Homem faz tatuagem nas nádegas, na bunda aí, ué. Sorte dele que não tem como mostrar, mas se ele pudesse sair mostrando, ele mostrava, né? Então tem mulheres aí que faz tatuagem nas partes íntimas. Pra quê? Que graça tem ficar marcando o templo do Espírito Santo? Você está violando o templo do Espírito Santo? Você está destruindo o santuário de Deus, você vai ser destruído. Quem te deu ordem de você tocar no templo? Quem te deu ordem de você chegar e tirar o que Deus te deu? Aí uma mulher chegou e falou: pastor, eu posso cortar o cabelo? Como é que eu faço, pastor? Meu cabelo vai crescer, vai ficar lá no chão varrendo igual tapete. Irmão, não existe dentro da Bíblia a não ser Sansão. Que Deus mostrou que a mulher, o cabelo, a autoridade de Sansão estava onde? No cabelo comprido de Sansão. Ele perdeu a autoridade depois que ele cortou. A mulher perde a autoridade quando ela corta, porque lá em 1 Coríntios capítulo 11 fala que a autoridade dos anjos está nos cabelos das mulheres. Por isso que é desonroso o homem ter cabelo comprido, e a mulher tem o cabelo comprido porque foi dado em lugar de véu. Mas pastor, e aí, meu cabelo vai crescer, vai crescer. Sabe por que o cabelo das pessoas cresce indisparadamente e vai passando e ela tem que ficar cortando? Por causa do pecado dela. Porque assim como existe o jovem, o menino que está novo, ele começou a aparecer os peluchinhos lá, de barba, ele vai lá e mete a gilete. O que vai acontecer? O que acontece com a planta? Com o pé de planta, para ele crescer mais tem que fazer o quê? Podar. Então o que acontece? Se a mulher sabe que não deve cortar, então para que vai cortar? Quando ela corta, vai acontecer o quê? Vai crescer, vai tirar uma medida, porque cada cabelo de uma mulher lá no céu está contado o tempo até onde vai crescer. Deus de maneira nenhuma iria deixar o cabelo de uma mulher sair varrendo o chão. Pode perguntar essas mulheres que tem cabelão comprido aí. Por quê? Porque ela cortou a primeira vez, tirou o selo. Cada cabelo de uma mulher tem uma medida para ela. Tem gente que leva tanto castigo que ela corta o cabelo dela, Deus nem deixa mais crescer. A minha irmã tem um cabelo cá embaixo. Sim, ó. Não sei se ela não cortou. No DCS convida o adorador. Acho que ela já cortou sim. No DCS convida o adorador para comigo. Hã? Eu vim embora. Então o DCS convida o adorador da João César. Mas você não vê não, Cabelo assim, ó. Mas olha só, se ela tem o cabelo que ela já cortou sim. Sabe por que do que se queixa o homem senão dos seus? Pecado. É uma coisa. Pega uma pessoa que nunca cortou o cabelo, uma mulher que nunca cortou o cabelo. Pega aí para você ver se passa daquilo. Por que não passa? Aí as pessoas vão lá e tiram as pontinhas. Mas pode tirar as pontinhas, né? Vou te dizer uma coisa: você tira as pontinhas, Deus vai te cobrar por essas pontinhas. Eu vou viver com as pontas, uma puleja de poeta para o inferno? Não, para o inferno uma já está apontando que você vai. Deixa eu dizer uma coisa: você compra um forro de mesa com a medida menor, você compra para a mesa? Você compra um forro de mesa com a medida maior batendo lá no chão? Você vai comprar um forro de mesa com a medida que dá certinho na mesa. Correto? Deus também, Ele tem dado uma medida para a mulher no cabelo certinho conforme é necessário. Aí se ela cresce, se o cabelo dela cresce descabeladamente, é porque ela deu lugar ao diabo, foi lá e cortou o cabelo e tirou aquele selo de crescimento, de impedimento. Deus falou: não, eu quero que a Bárbara tenha o cabelo até no ombro. Mas eu quero meu cabelo lá embaixo, passando depois das pernas, das nádegas lá, das regiões pubianas. Aí ela chega e começa a cortar, vai torando, o cabelo dela vai crescendo desesperadamente, ela começa a ficar desesperada. Ai meu Deus, eu tenho que pegar o cabelo e cortar. Daqui um pouquinho ela tá igual o Zorro, seu rei, né? Jogando lá o cabelo como laço. Então, voltando a dizer, não destrua o templo do Espírito Santo. Não toque neste templo, não é seu. Não coloque roupa depravada nesse templo, não é seu. Não exponha esse templo ao meretriz. Não exponha esse templo para a prostituição. Não exponha o templo do Espírito Santo para ser espetáculo de Satanás. Não faça isso. Não toca nos olhos que Deus te deu. Não toca no cabelo. Não pinte o teu cabelo. Tá com medo de ficar velho? Ou velho?
Eu vou pintar meu cabelinho. O que adianta pintar seu cabelo, mas as rugas estão parecendo cachorro bulldog? A velhice ninguém segura não. Não está contente de ser velho não? Tem muitos jovens que morreram que queriam estar no seu lugar, para ter uma oportunidade de ouvir essa verdade, e hoje não pode, porque estão queimando no inferno porque desobedeceram. Você ainda tem liberdade. Então, voltando a dizer, para nós encerrar isso tudo aqui, o que eu quero dizer: não toque no templo do Espírito Santo. Você irá pagar. Não foi você que fez esse corpo. Não foi você que fez. Se Deus colocou a roupa decente, ande com a roupa decente, sem expor o templo do Espírito Santo. Se Deus não colocou nada no teu corpo, não coloque nada. Tomar banho é lícito, né? Tem gente que toma banho só no dia de sábado. Até vai lá, né? Porque de repente, né, vai ficar com medo de tirar aí a vitamina do corpo. Pode adoecer. Se lavar uma lombriga muito, você sabe que ela morre, né? Então veja bem. Então, voltando a dizer o que eu quero dizer para você: tomar banho, passar um perfuminho, cuidar do corpo, passar um creme no cabelo. Esse negócio de prancha, eu não gostei do meu cabelo pichuinho não, pichain não. Eu vou passar prancha aqui. Você não gostou não, infeliz? Não tem problema não. Quando Jesus chegar, você vai ter que apresentar o cabelo original que ele te deu. Não tem não, Jesus, eu mudei, né? Com dinheiro, com isso e aquilo outro. Ele vai falar: aparta de mim, maldito, para o lago de fogo eterno, juntamente com o diabo e seus anjos, porque eu não tenho nada contigo. Não, tu não é o templo do meu Espírito que eu fiz. Cadê o templo do Espírito Santo? Onde está? Está todo detonado, né? Furado. É pince na língua, é pince nas nádegas, é pince nos órgãos genital, é pince na orelha, é pince no cérebro. Tem pince até no capeta que carrega. Até nos guias dele tem pince. Está furando. Sabe por que o diabo incita as pessoas a pôr pince no corpo dela, irmã Maria? Sabe para quê? Porque para ela acostumar com as dores. Porque quando chegar no inferno, os garfos do cão vão entrar nas ventas dele, lá nas moelas dele, para fazer acontecer. Eu quero ver. Eu não quero ver, eu não vou entrar não, mas vou falar: Jesus, abre o espacinho, deixa eu dar uma olhadinha naquele cidadão lá. Tem irmão aqui que na verdade ele chegou aqui com a argola desse tamanho na orelha, assim, que parecia que eu pensei que ele era índio. Eu falei: é um pajé. Quase que eu falei assim: ó, tem um pajé aqui com a gente. Só faltou o charutão e o cachimbo. Aí ele quisesse que eu fumasse o cachimbo da paz aqui, ele estava enrolado, porque eu ia queimar ele mais ainda. Meu irmão, não sei como é que eles conseguem esticar a orelha. O dele era pequeno, mas tem uns aí que anda com uma manilha na orelha, anda com uma roda, um pneu de caminhão na orelha. O trem não rasga não, irmão, e acha bonito, ainda coloca lá no nariz ainda. Eu vou dizer uma coisa: isso é destruir o templo do Espírito Santo. Vocês estão acrescentando maquiagem, batom, esmalte. Vocês estão pinchando o templo de Deus. Deus vai pinchar vocês se não ouvirem com lago de fogo eterno. Eita, hein? Quero ver, eu vou ver de lá de cima. Jesus, deixa eu ver os gritinhos dessas almas aí. Aí você vai falar assim: ixi, eu não vou para o inferno porque eu não sei nadar. Não tem problema não, Jeová te ensina você a mergulhar. Nadar não tem problema, mas eu vou te ensinar você a mergulhar. Então esta é a razão, irmão. Eu quero neste momento dizer: aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, Deus também destruirá ele. Amém? Amém? As palmas a Jesus.